A paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Vim trazer hoje uma palavra de reflexão para vocês que ficam lá em Lucas, capítulo 15, que vai falar a respeito da ovelha perdida, né? Uma palavra muito conhecida. Já ouvimos muitas pregações a respeito disso. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra foi alguns detalhes e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. No primeiro versículo, vai dizer que muitas pessoas ouviam Jesus e Jesus ele comia com pobres e com pecadores. E o que acontece? Nem todo mundo que seguia Jesus e que ouvia, não ouvia porque estava dando atenção e porque estava tentando aprender algo com Jesus, mas simplesmente ouvia porque, já estou aqui, vou ouvir o que ele tem para falar, né? E, na verdade, aquela pessoa que está seguindo a Jesus e que ouve, mas que não procura entender o que ele está dizendo, está sendo só mais um na multidão. Porque para chamar a atenção de Jesus e para ter milagre, tem que ter uma atitude diferente. Não basta só ouvir, tem que praticar, tem que buscar aprender e até mesmo perguntar para Jesus aquilo que você não entende, para que ele venha trazer um melhor esclarecimento e entendimento. Depois vai dizer que os escribas e os fariseus, eles se aproximaram, né? E eles começaram a indagar, né? Porque se Jesus dizia que era o rei dos judeus, ele era o rei dos reis, como que ele comia e se assentava com os pecadores? Só que Jesus, quando ele veio no mundo, ele veio para quebrar protocolo. Ele não veio num carro, ele não veio trazer, mostrar riqueza, mas ele veio trazer o amor. E aí aqueles homens, eles começavam a indagar. E Jesus, ele começou a falar por parábolas, porque tem uma certa fita que Jesus vai dizer: eu falo por parábolas para que eles não consigam entender que as coisas que são reveladas do alto, Jesus revela só para aqueles que são seus escolhidos, né? E ali Jesus começa a falar por parábola e vai falando a respeito da ovelha perdida. E aí Jesus vai falando: qual dentre vós que se perdeu uma ovelha, não deixa as 99 no pasto e não vai à procura de uma? Naquele tempo, né? Os pastores tinham ali as suas ovelhas. E se para eles, naquela época, perder uma ovelha era sinal de você perder dinheiro, né? Para eles aquilo era sinal de dinheiro. Só que Jesus, quando olha para a ovelha, ele olha para a vida, ele olha para a alma. Ele utilizou aquele animal porque aquele animal de grande valor tinha para aqueles homens. Então, por isso ele deu esse exemplo. E não é diferente, muitas das vezes, né? Jesus, ele é o pastor dos pastores, ele é o nosso sumo pastor. E se um pastor deixa 99 ovelhas e vai em busca de uma perdida, quem dirá Jesus quando olha para uma alma que está perdida, que está sedenta, que precisando do seu amor, precisando da sua misericórdia. Só que muitas das vezes a maioria dos pastores, eles procuram tirar toda a gordura da ovelha e ali a ovelha fica fraca. Não procura colocar remédio para cuidar da ferida, não procura pegar no colo, não procura cuidar. Mas eu louvo a Deus que ainda existe uma minoria de pastores na terra que ainda dão a vida pelas ovelhas, porque Deus vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus vai dizer que quando ele acha aquela ovelha perdida, ele chama vizinhos e familiares para poder comemorar, porque a ovelha que estava perdida, ela foi encontrada. Quantos de nós no nosso meio se alegram quando ouve dizer que um irmão caiu? Começam a rir, falam que eu sabia, eu já avisei, era fogo de palha, sendo que o nosso papel não é o rir, não é o debochar, é ajudar. Jesus, ele veio para servir, ele demonstra pra gente quando ele lava os pés dos discípulos. E o discípulo não queria deixar Jesus lavar os seus pés. E Jesus vai dizer, né, que a nossa missão na terra é servir. E quantas das vezes nós queremos sentar, nós queremos ouvir, mas não queremos servir. Não queremos olhar para aquela pessoa que está perdida, porque nós somos, a maioria de nós, somos tão religiosos que prefere apontar, porque é mais fácil apontar, é mais fácil dizer. Só que Jesus, quando ele vai buscar aquela ovelha perdida, em nenhum momento ele fala: ó, aquela ovelha se perdeu porque fornicou, aquela ovelha se perdeu porque fez alguma coisa que, segundo a palavra, é contrária à vontade de Deus. Pelo contrário, simplesmente ele vai em busca dela, porque ele vai dizer que os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento. Ele vai dizer que se você se arrepender dos seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar.
O homem, ele tenta se colocar na terra como juiz, sendo que Deus realmente virá como juiz. Mas no momento, lá em João, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado no céu. Ou seja, as pessoas estão se colocando como advogado de condenação, quando na verdade são muito mais sujos. Porque a hipocrisia para Deus é muito pior do que um pecador. Porque um pecador que consegue confessar seu pecado e se arrepender, Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para transformar. Mas pior do que o pecador é o hipócrita, que vive uma vida religiosa dentro da igreja, mas não a sua aparência não condiz com as suas atitudes. E aqueles homens daquele tempo, eles eram assim. Eles eram cheios de conhecimentos, mas eram vazios. Procuravam murmurar, como aquele filho, como o irmão daquele filho pródigo que ficou com raiva, ficou com ciúme quando o seu pai deu uma festa pro seu irmão. Sendo que ele estava aquele tempo todo com o pai. Se ele quisesse fazer um churrasco, se ele quisesse pegar o dinheiro para fazer uma viagem, o pai daria, porque ele estava o tempo todo ali trabalhando diante do pai. Mas que a gente hoje não possa ter um espírito de contenda dentro da gente, não tenha um sentimento faccioso, mas que a gente tenha a compreensão de como é importante você olhar para a vida do outro. O como é importante você ajudar alguém a se levantar. Porque depois que quando a pessoa está de pé, sugar, chamar, convidar, pedir oração é fácil. Agora, quando a pessoa se encontra prostrada, são poucos que estendem a mão. São poucos que estendem a mão sem questionar o porquê que aquela pessoa caiu. Porque Jesus, quando ele vai falar para aquela mulher, quando queriam apedrejar aquela mulher, dizendo que ela era adúltera, Jesus fala para ela: quem não tem pecado, fala para o povo, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí Jesus falou para ela: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém ficou. Então, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus estava querendo demonstrar que ninguém é digno de apontar o erro de ninguém. Somos seres humanos todos sujeitos às mesmas falhas e às mesmas paixões. A Bíblia também vai relatar sobre isso, sendo que as pessoas se colocam para querer condenar. Mas quem pode condenar está oferecendo amor para aquela mulher, está oferecendo uma nova vida. Só que Jesus tem um porém. Jesus falou para ela: vai, mas não peques mais. Quando Jesus falou para ela: vá e não peques mais, ele estava dizendo: levanta, tenha uma atitude, mude de vida. Porque Jesus sabia da vida que ela levava, né? Que tinham vários homens e nenhum daqueles homens era o homem daquela mulher. E Jesus estava oferecendo para ela, além do perdão, uma nova vida. Então, viver com Jesus, ele sabia que nós iríamos pecar, porque nós somos pecadores, e aquele que diz que não peca já se faz pecador. Pecamos todos os dias, no falar, no pensar, no agir. Mas o pecado que Jesus estava querendo dizer daquela mulher era um pecado específico, né? Ele estava falando a respeito de adultério. E mesmo assim, ele não condenou aquela mulher. Mesmo assim, ele não ditou para ela, sabe? Ele não ficou apontando o que ela tinha feito. Ele ofereceu para ela perdão e ofereceu para ela uma nova vida. E muitas das vezes nós oferecemos para as pessoas a religiosidade. Muitas das vezes nós queremos enfiar a goela abaixo das pessoas que elas não podem fazer isso ou não podem fazer aquilo. Mas o principal que Jesus deixou, que é amar, que é mostrar o caminho da luz, o caminho da salvação, nós não fazemos. E o que está acontecendo? Muitas das vezes a gente está olhando pra gente, a gente quer sentar no culto, quer ouvir uma palavra boa, quer ouvir um louvor, quer ficar confortável naquela situação, sendo que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não especificou: não, prega só para quem tá lá dentro, tá? Não, prega só para quem é dizimista. Não, prega só para quem te agrada. Ele mandou você pregar por todo mundo e toda criatura, porque todos somos criaturas de Deus. Os filhos dele são aqueles que conseguem reconhecer ele como o único e suficiente Salvador. Então não importa a condição que aquela pessoa se encontra. Mas se você não consegue ajudar e amar uma pessoa, como que você vai ajudar como você ama Jesus que você não vê? Então que hoje a gente possa ser como Jesus, ser a semelhança dele nas atitudes, no modo de pensar, no modo de agir, e que a gente vá em busca da ovelha perdida. Muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão morrendo, e o evangelho está deixando de ser pregado. É muito bom você ouvir dizer que Deus tem condições de te dar uma casa, Deus tem condição de te dar um emprego, Ele tem condição de tudo isso. Isso aí, tudo é consequência da sua caminhada. Tudo é consequência. Mas o principal que é importante para Jesus é a sua vida, a sua alma, como que você está por dentro, o que você está sentindo, o que tem te faltado nas emoções, quantas pessoas oprimidas e
mergulhadas numa depressão, e às vezes só porque falta amor, um carinho, uma mão estendida. Então que a gente possa olhar para a ovelha perdida como Jesus olhou, e não olhar como aqueles homens escribas e fariseus que eram hipócritas, que aqueles homens tinham conhecimento, mas não tinham amor. Não adianta ter conhecimento se não tem revelação. Não adianta ter conhecimento se não temos o amor. Então que vocês possam ficar com essa palavra e que Deus possa falar profundamente no coração de vocês. E que não possamos só ser mais um na multidão a ouvir, mas que a gente venha praticar. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada.